Eu sou Flávio Morgado, estou aqui para falar com vocês de novo sobre como utilizar os métodos dos controles Combo Box e List Box no VBA. Esta videoaula é a segunda videoaula do mesmo assunto do controle Combo Box. E o user form citado nesta videoaula também está disponível no arquivo 5 módulos Combo Box e List Box da aula anterior, que você pode descarregar no site do InfyMed. A ideia aqui é mostrar como você pode transferir itens entre listas. Essa é uma interface muito comum. É uma interface que você tem dois controles list box, em que um vai ter uma lista de itens que podem ser processados e o usuário escolhe os itens e transfere para a lista da direita. Por exemplo, relatórios a serem impressos, registros a serem processados, o que você imaginar. Vou dar um exemplo bem comum, que é a barra de acesso rápido que está disponível em todos os aplicativos da linha Office. Você pode personalizar com os comandos que você mais utiliza. Você pode ver que eu personalizei a minha aqui no PowerPoint, mas também personalizo no Word, no Excel. Para personalizar, você aponta para a barra de tarefas com o botão direito do mouse e dá personar barra de tarefas de acesso rápido. O Office vai abrir a janela opções do programa que você estiver, no caso PowerPoint, com a opção barra de ferramentas de acesso rápido selecionada. Nesta situação, você tem aqui uma lista de comandos e um botão adicionar e remover. E além disso, tem botões para cima e para baixo, que permitem pegar um controle e subir na lista ou descer na lista. E essa é a forma como eles vão se apresentar aqui na barra de acesso rápido. Você pega um controle qualquer, configurações de ação, dá adicionar, ele entra aqui. Se eu quiser que ele apareça para cima ou para baixo, está aqui. Se eu quiser remover, eu removo. Esses são controles especiais, não é exatamente uma list box, mas nós vamos simular isso nesta videoaula. Para transferir itens entre listas, a gente precisa usar algumas propriedades, basicamente a propriedade listIndex, que diz a posição do item selecionado em qualquer lista, e as propriedades addItem e removeItem. Você adiciona o item fazendo uma duplicata dele, numa posição para cima ou para baixo, e depois remove o item que estava selecionado naquela posição. É uma operação muito rápida que vai funcionar adequadamente. Aqui no material de apoio, eu coloquei o FRM Listbox Add Item List Index, que possui duas listbox, ou caixas de listagem, chamadas listbox 1 e listbox 2, um conjunto de botões que permite utilizar os métodos para adicionar, remover e excluir, e outros botões para subir e descer o item na lista da direita. Esta é a aparência do userform em execução, e a partir de agora eu vou te acompanhar na janela do Visual Basic for Applications para mostrar como isso funciona. Estou aqui na janela do VBA, vou abrir aqui o userform FRM Listbox Add Item List Index, que está no arquivo 5 módulos Combo Box List Box, e você percebe a primeira coisa que eu tenho controles que estão com a propriedade Enable False por padrão. Esses controles aqui, vou marcar com a tecla Ctrl selecionada. Enable False. Esses dois labels embaixo das caixas de textos que dizem quantos itens tem em cada uma e qual é o índice do índice selecionado, que estão com a propriedade Visible False. Ao pressionar F5 na janela do VBA, o userform abre. Vou colocar ele mais para cima e aqui. E agora vou percorrer a utilidade de cada um desses command buttons e desta checkbox para mostrar como essa interface funciona. Há uma boa lição aqui, não apenas sobre como utilizar o objeto userform, mas também como você verificar uma sincronia razoavelmente bem feita entre elementos da interface. Ou seja, quando não tem nenhum item selecionado ou item na lista, os comandos estão disponíveis, outros comandos estão invisíveis. Vamos começar pelo preenchimento da lista. Eu clico em preencher, uma instrução input box me pergunta quantos itens eu quero preencher. Se eu colocar nada, espaço, ou pressionar cancelar, input box retorna uma string vazia, nada acontece. Se eu colocar uma letra, como A, e pressionar enter, toco o som asterisco do Windows. Se eu aceitar os 10 itens são inseridos. Se eu clicar de cima para baixo,
ele vai adicionar o próximo item em cima e não embaixo. Quando eu fizer isso, ele pede quantos itens e botou em ordem inversa, porque ele adicionou o item 1, depois o 2 em cima do 1, depois o 3 e vai chegando um para baixo do outro. Então, ao clicar aqui, ele simplesmente preenche os dados. Isso acontece da seguinte forma. Ao clicar em preencher, a instrução input box é solicitada e devolve para str itens. E eu verifico se o comprimento de str itens é maior que 0 usando a função len. Len de str itens vai retornar o comprimento do que está digitado lá, é sempre uma string. Como o input box devolve sempre uma string, len de str itens vai ter uma string com o valor digitado. Então, se for 0, é como se fosse falso e o procedimento termina aqui. Se for qualquer coisa digitada, eu uso a função isNumeric para verificar se o item digitado é um número. Então, mando limpar a interface com o evento cmd limpar click. Uso a função cint para transformar str itens em inteiros e adiciono em it itens e faço um laço. For int i igual a me to int itens, usando a função addItem int i, ou seja, item 1, item 2, quantos itens forem. Mas aqui eu verifico o estado de cima para baixo. Se a checkbox CHK de cima para baixo for marcada, eu adiciono na posição 0. Caso contrário, list index eu boto -1, que ele vai sempre adicionar como último item da lista, que seria equivalente a eu remover essa instrução ou comentá-la com uma apóstrofe antes para ela ficar verde, assim, que aí ela não executaria, adicionaria sempre embaixo da lista. E quando eu termino de adicionar, chamo atualiza labels, que mostra quantos itens estão inseridos. O botão limpar clique simplesmente usa o método clear para limpar as caixas de texto, desativa controles, torna invisíveis os dois labels embaixo das duas list box. Executando novamente, vamos preencher outra vez. E agora vamos adicionar itens para a list box da direita. Eu posso selecionar um item. Quando eu seleciono, os botões se tornam disponíveis, porque o evento clique aqui disparou. Então eu vejo quais são os botões que eu posso selecionar. E agora eu posso excluir o item, utilizando o botão cmd excluir, que simplesmente aplica o método removeItem, ou adicionar o item para a listbox 2, clicando aqui. E quando eu removo daqui, retiro daqui. Posso adicionar em qualquer ordem. E também posso dar um duplo clique, porque o evento duplo clique de listbox 1 chama cmd adicionar item clique. Perceba que as listbox vão atualizando os valores aqui. Embaixo, 5 itens, item selecionado, item 3, item 2, item 0. Ele vai mostrando a propriedade index, né? Retornada por list index. E aqui a mesma coisa. Então, quando eu adiciono mais um, ele vai entrando até que eu adiciono todos. E agora não tenho mais itens para adicionar. Então, vamos ver como isso acontece lá no VBA. Voltando aqui para o VBA, quando eu clico adicionar itens, eu faço listbox 2 adiciona item, listbox 1.value. Então, isso vai adicionar o item, não interessa a posição. Então, é o título do item, item 8, adiciona na lista 2. E aí, eu pego na lista 1 e removo o item que estava selecionado, usando a propriedade listIndex. Então, eu sincronizo a interface. Se a lista 1 está igual a 0, ou seja, não tem mais itens, como eu estou no evento cmd adicionar clique, eu jogo o foco para a lista e então desativo o botão cmd adicionar, definindo sua propriedade enable para false, porque eu não posso desabilitar um controle que tem o foco. Primeiro eu jogo o foco para outro controle, certo? Depois desativo cmd excluir enable, porque eu também não tenho mais nenhum item selecionado, pois o item foi transferido de lista. E aí, uso o procedimento atualiza labels. Para saber desse procedimento, eu pressiono Shift F2 no Visual Basic e pulo para ele. Ele faz dois laços with, um para cada listbox 1, e LBL informação 1, que está debaixo de listbox 1,
tem sua propriedade caption alterada para listCount, .listCount, ou seja, listbox1.listCount, quantos itens ela tem, e qual é a propriedade index do item selecionado. E mantenho a caixa visível se listCount for maior que 0, a mesma coisa com listbox2. Você deve sempre seguir esta estratégia com a função atualizar labels, de manter todos os textos que são alterados na sua interface numa subrrotina única, para que eles sejam alterados num único local. Desta forma, se você tiver que fazer uma alteração pela forma como o valor é apresentado, até por um erro gramatical ortográfico, ou por um erro gramatical, você tem apenas um lugar para alterar. Faltou apenas demonstrar o que acontece quando o listbox1 é selecionado. Eu ativo o botão CMD adicionar, trocando sua propriedade enable para true, o botão excluir também, porque tem um item selecionado, e chamo atualiza labels. E quando eu dou um duplo clique em listbox1, ele chama CMD adicionar clique. Isso é que faz essa mágica da interface. Vamos ver agora como é que eu posso fazer um item subir ou descer de posição. Pressiono F5, vamos adicionar então 10 itens, adicioná-los aleatoriamente aplicando duplo clique, adicionei 4 itens, os controles labels embaixo de cada lista tiveram sua propriedade de caption atualizada. Você vê que list index é igual a -1 quando não tem o item selecionado. Eu seleciono o item, o evento listbox2click dispara, libera os botões, que tem a propriedade control-type-text, definida para um texto para indicar sua utilidade, já que eles são botões gráficos. Aqui também tem a propriedade remove o item da lista da direita. Por exemplo, se eu clicar item 6, ele vai excluir, ele não existe mais. Então agora, eu quero mover um item para cima. Eu pressiono para cima, ele sobe. Quando ele chega no primeiro item, desabilita. Ou movo para baixo. Quando ele chega no último item, desabilita o botão para baixo. Vamos ver como isto ocorre colocando um ponto de interrupção no código. Para isso, eu vou retornar ao Visual Basic, vou parar a execução, vou chamar o código e chamar aqui o botão CMD acima. Você vê que o botão CMD acima tem um argumento acima e o botão CMD abaixo tem um argumento abaixo. Isso acontece porque eu declarei o enumerador enum move item, onde acima é -1 e abaixo é 1. Quando eu clico abaixo, ele chama move item com o argumento abaixo, -1. E quando eu chamo acima, move item com o argumento acima, 1. O procedimento move item recebe então um argumento chamado direção, declarado as move item. Isso permite que quando eu abra o parênteses no procedimento, os argumentos apareçam na lista aqui para mim. Essa é a mágica de declarar um enumerador. Então, no procedimento moveItem, eu faço um laço with and with para fazer apenas uma referência a listbox2 e pego sua propriedade listIndex, que diz qual é o item selecionado. E aí, vejo qual é a direção. Se for para cima, eu adiciono um item acima do item que existia. Ou seja, int index -1. E quando isso acontece, um item é inserido e os itens descem na lista. Ou seja, o item que estava selecionado passa a ter um int index +1 e eu o removo. E finalmente uso a propriedade listIndex para selecionar o item que estava selecionado na lista, que agora tem nova posição. Vou colocar um ponto de interrupção aqui. Vou chegar o Visual Basic aqui para baixo e vamos ver como funciona. Vou continuar a execução do código e agora vou clicar no botão acima. Então ele para no ponto de interrupção que eu adicionei. Então vamos lá, pressionando F8 passo a passo, pego o índice do item selecionado. Nesse momento, o listIndex tem o valor 3, porque o index é uma propriedade base 0, então é 0, 1, 2, 3. Então eu pego o índice, vejo a direção é acima, e quando a direção é acima, adiciono o item na posição 3 - 1, que é 2.
Então é 0, 1, 2. Então eu vou adicionar um item na posição de item 5. E ele adiciona ali. E agora o item passou para a posição index 4. Index era 3, passa para 4, agora eu removo ele, ele saiu. E quando isso acontece, o evento clique de listbox 2 dispara em cascata, porque eu adicionei um novo item. Então ele sincroniza o botão acima, verificando se o item selecionado tem list index maior que 0, ou seja, o botão CMD acima só vai estar liberado se o item selecionado tiver list index maior que 0. Depois, sincroniza o botão abaixo, que só vai estar selecionado se list index for menor que list count menos 1, ou seja, não for o último item. E, finalmente, como eu selecionei um item, libero o botão CMD remover e chamo atualiza labels, que vai atualizar labels embaixo. Isso tudo por eventos em cascata. Volto para o procedimento move item e seleciono o item que eu acabei de mover. Está aqui. E acontece novamente o evento listbox 2 em cascata e atualiza label em cascata. Então você teve um bom exemplo aqui de como um código no Visual Basic dispara itens em cascata. Vou deixar para você o estudo do evento de CMD abaixo, que é a mesma coisa, ele só passa um argumento direção menos 1. Só que dessa vez, quando você bota para baixo, ele adiciona o item 2 itens abaixo e exclui o próprio item. Vamos ver lá na janela de código. Aqui está, quando não for acima é abaixo, ele adiciona com o index 2 itens abaixo e exclui o próprio item. E essa é a mágica simples que faz a gente mudar a posição de itens na lista. E finalmente, posso remover os itens, clicando em remover. Mas dessa vez o item, se eu não tomar cuidado, ele vai entrar ou na primeira posição, ou na última, ou na posição que eu quiser. E eu quero que ele entre sempre na ordem certinha. Remover, se eu botar item 8, ele vai entrar entre o 7 e o 9. Entrou. Se eu botar item 1, vai entrar no primeiro. Se eu botar item 5, duplo clique, ele também faz duplo clique. E você vê que eu posso adicionar itens em qualquer ordem. A lista pode estar completamente bagunçada. E eu posso removê-los em qualquer ordem, que a lista da direita vai ficar sempre ordenada. Ou seja, eu estou fazendo um procedimento de ordenação. Vamos ver como isso acontece examinando o procedimento CMD remover item. Dou 2 cliques no botão, o seu código abre aqui na janela do Visual Basic, ele está integralmente aqui, e ele começa atribuindo à variável int_index o valor list_index do item selecionado na lista da direita, ou seja, o item que eu quero remover. E então, recupera o código numérico do item selecionado usando duas funções. Primeiro, inStringHave. InStringHave, se você clicar na função e pressionar F1, você obterá a função inStringHave no site da Microsoft. E a sintaxe retorna a posição da ocorrência de uma cadeia de caracteres dentro de outra, do final da cadeia, ou seja, ela pesquisa da direita para a esquerda. Existem duas funções, pesquisa substring. InString, que pesquisa da esquerda para a direita, e tem sintaxe diferente. E inStringHave, que pesquisa da direita para a esquerda. Os argumentos são distintos, tá? Mas ambas as funções funcionam da mesma forma. A forma mais fácil de fazer isso é utilizando a janela imediata. Então, vamos dizer que eu quero saber a posição do número 10 na expressão item 10. Então, para fazer isso, transformo isso numa string e agora vou usar interrogação em strHave, que é a função. Quando eu abro parênteses, ele me diz string a verificar, item 10. Aí, segundo argumento, string a encontrar, string equivalente. Vou botar um espaço em branco. Então, eu vou procurar esse espaço em branco aqui. Início. Início, ele começa por padrão do fim da string, então eu não boto nada. Então, quando eu pressiono Enter,
ele me retorna 5, ou seja, é 1, 2, 3, 4, quinto caractere. Então, se eu botar mais um, o sexto caractere é a posição do item 1, ou seja, o primeiro código do primeiro item que está dentro da string. Se ele tiver um número 1000 e eu der Enter, ele vai retornar o mesmo 6. Como detalhe adicional, em str e em strHave, elas vão retornar 0 se a string procurada não for encontrada dentro da string pesquisada. Para extrair uma string de outra, eu uso a função mid. Dessa vez vou colocar na janela verificação imediata, uma interrogação, vou digitar mid e abro parênteses para ver a sintaxe. Ele pega uma string a partir de um ponto inicial e extrai x caracteres dessa string. Se eu não disser quantos caracteres eu vou extrair todos os caracteres até o fim da string. Então, se eu quiser extrair esse número 1000 daqui, eu vou botar mid, abro parênteses, e aí vou botar o meu texto, item 1000, vou botar o início, que é a posição que eu já achei com in strHave mais 1, e vou fechar o parênteses e ele vai extrair 1000, adicionando diretamente na variável int i. Então, uma vez que eu extraí esse item, eu vou fazer um laço pela listbox 1 usando a mesma técnica. Ou seja, a cada vez que o laço executa, int i tem a posição listindex da lista. Então, eu uso a propriedade list para extrair o item que está nesta posição int i e adiciono ela tanto para mid quanto para in strHave. Então, eu vou obter o código do item da lista. Se o código do item da lista for maior do que o item que eu quero inserir, é que eu achei a posição de inserção. Eu saio do laço e então adiciono o item de listbox 2 na posição desejada e logo depois removo o item de listbox 2. Finalmente, testo se todos os itens de listbox 2 foram removidos com a propriedade listCount, que se for igual a 0, eu jogo o foco para listbox 2 para poder desabilitar o botão CMD remover enable false e mando atualizar labels. Vamos ver isso em ação então, colocando um ponto de interrupção aqui em intindex, executando userform, preenchendo, adicionando vários itens e agora vou remover item 4. Quando eu clico remover, aqui interrompe o código, eu pressiono F8, ele me diz que é índice 1, ou seja, o segundo item da lista, vamos chegar para baixo para ver, ou seja, o segundo item da lista. Vou pegar o item, que seria o número 4, está aqui, e agora vou fazer um laço pelos elementos de listbox 1, que tem 7 itens no momento, pois eu passei 3 para cá. Eu pego o primeiro item, que é item 1, vai retornar 1, e verifico se o item 2, ou seja, o item que eu peguei na primeira posição é maior do que o item que eu quero adicionar. Não é. Pego o próximo, não é. Quando eu chego aqui no item 5, ele é maior do que 4. Então eu saio do laço e agora adiciono o item na posição do item que eu devo adicionar, que é entre 3 e 4. Adicionei. E agora o método removeItem, ele vai excluir o item daqui. Listbox 2 click executa em cascata, já vimos isso. Vou colocar um ponto de interrupção em EndSub e pressionar F5 para correr rapidamente. Tiro, boto outra vez. O código verifica se a listbox 2 está vazia pelo valor de sua propriedade listCount. Não está. E ele atualiza os labels novamente. Vou pressionar F5 e aqui está o procedimento finalizado com o item removido. Bem, então terminamos aqui a explicação do funcionamento deste userform. Nesta videoaula nós utilizamos um conjunto de funções que está explicitado no material de apoio, junto com a lógica e o código de funcionamento de algum desses eventos. E na próxima videoaula daremos prosseguimento à exploração dos objetos listbox e combobox multicoluna e como manipular seus itens e valores. Até lá então.